é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social dessa casa e tem tido uma atuação das mais brilhantes. Então, Padre João, o senhor tem 25 minutos para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, deputado, companheiro Amauri Teixeira. E é graças a parlamentares como Vossa Excelência, e justiça seja feita também ao deputado Inocêncio, que vem garantindo assim a natureza desta casa, que é o parlamento, ser de fato o parlamento. E não existe parlamento sem tribuna, mas não existe, ninguém ocuparia essa tribuna, não houvesse pessoas sempre disponíveis, no sentido de estar conduzindo o trabalho. Então, quero também agradecer a Vossa Excelência por esta prontidão, assim como também alguns outros companheiros, deputados, que sempre se prontificam, e de maneira que esta casa honre a sua natureza, que é aqui o parlare, né? Senhor presidente, até que eu tinha tinha preparado um pouco, e gostaria de estar falando, dando satisfação à minha atuação parlamentar, como Vossa Excelência fez aí este preâmbulo. Dar uma satisfação ao povo mineiro, ao povo brasileiro, qual que já está sendo a nossa atuação, qual que é a nossa esperança, qual que é a nossa perspectiva aqui nesta casa. Como Vossa Excelência bem disse, quando primeiro vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, e lá estarei relatando um requerimento meu, foi instalado uma subcomissão que estaremos abordando a situação do agrotóxico, todas as consequências do agrotóxico no Brasil, seja para com o trabalhador, seja sobretudo com o consumidor. Então, gostaria de também falar sobre a nossa atuação na Comissão de Minas e Energia, onde também teremos uma subcomissão lá para trabalhar as energias renováveis, e nas energias renováveis, as principais alternativas que têm menores impactos, que é a energia eólica, solar e a microdestilarias. Gostaria muito de estar falando sobre este assunto. Embora o material que chega para mim nesta manhã me leva a abordar aqui na tribuna um outro assunto que entendo seja relevante, seja para o nosso povo mineiro, seja para todo o nosso povo brasileiro. É importante estarmos inteirados do que se passa na política, é importante também entender o comportamento político de cada um de nós, ou de cada um que está aqui no poder. Se tem uma palavra-chave que persegue e que deve perseguir cada agente público, trata-se da palavra da coerência. Coerência. E, senhor presidente, é lamentável alguns episódios que vêm acontecendo na nossa política. É lamentável o que vem acontecendo com pessoas que ocupam cargos públicos, portanto as pessoas também pelo próprio cargo têm uma vida aí pública e que deve satisfação a todo o povo brasileiro. É lamentável, mas é desse assunto que quero então abordar aqui na tribuna. E aí é importante fazer uma retrospectiva, senhor presidente, a 2003, fazer uma retrospectiva lá em 2003. Em 2003, quando assumiu o governo de Minas Gerais, o hoje senador Aécio Neves. E é importante destacar que o então governador Aécio Neves teve sempre ao seu lado, trabalhando
dioturnamente a sua irmã Andréia Neves, que controlava toda a parte da imprensa, toda a parte de comunicação. Controlava a comunicação do governo, como também controlava todas as propagandas das empresas públicas, inclusive as de economia mista, assim também as fundações, as autarquias. Então, todo esse controle tinha um conselho gestor e ela, então, a coordenadora deste conselho. É importante entender este quadro. O irmão governador, a irmã coordenadora deste comitê gestor, e assim responsável pela elaboração da política de comunicação, né, tanto do governo quanto também assim das fundações, todo esse núcleo gestor. E aí, como entender o silêncio da mídia mineira? Como entender? Se a gente pega em 2003, o que foi só com o governo, só a comunicação, a propaganda do governo, foram 13.369.675,58. Isso em 2003. E aí, cada ano, vão como que dobrando esses valores, Se a gente pega já 2004, já salta para 67.278.670. Quando a gente pega 2009, véspera das eleições, o ano que antecede, melhor dizendo, as eleições, esses valores saltaram para R$ 92.914.581,68. Esse valor, quando somamos desde 2003 a 2010, nós chegamos a um valor de quase 500 milhões de reais. Sem contar as grandes empresas, como a Codemig, Gasmig, Semig, Copasa, o BDMG, então, que aí vão chegar em torno quase de R$1 bilhão. R$1 bilhão. É importante entender, senhor presidente, toda esta operação, desde 2003 a 2010, quando esses valores no montante chegam em torno de R$1 bilhão, isso que a gente tem informação, porque até as informações não tem lá um portal da transparência, como nós temos aqui em nível de governo federal. Nós não conseguimos emplacar isso lá em Minas Gerais, um portal da transparência, onde todos pudessem ter acesso a todas as ações do governo, a todos os recursos. Então, é negada, inclusive, a Assembleia Legislativa, inclusive o deputado. Então, esse é o grande desafio que se enfrenta hoje, ainda lá, porque tudo que foi planejado, tudo que foi implantado pelo então governador Aécio Neves, vem tendo a continuidade do atual governador Anastasia, que foi o secretário de planejamento, que foi quem conduziu, na verdade, o governo também lá ao longo dos 8 anos. Então, só que hoje, graças ao entendimento do PT, PMDB, PCdoB, PRB, conseguimos formar um bloco. Quero aqui cumprimentar o líder do bloco, o deputado Rogério Correia, que vem fazendo um excelente trabalho na coordenação pela primeira vez na história aí de termos um bloco.
infelizmente ainda com apenas 21 deputados, 23 deputados. 23 deputados num conjunto de 77 deputados. Então ainda é uma minoria o bloco de oposição em Minas Gerais. É o que vem conseguindo furar algum bloqueio também da própria imprensa. Porque o silêncio, a imprensa mineira está calada desde 2003. Desde 2003, com a mão forte da irmã do hoje senador Aécio Neves e de ação direta do então governador. Nós temos fatos em Minas que o próprio então governador Aécio Neves conseguia demitir funcionários da Globo, demitir funcionários da Band, demitiram. Isso tem provas. Então é para ver o poder, não só financeiro, em relação à grande mídia de Minas Gerais, e assim impedindo qualquer episódio que relacionava o governo. Existem provas de pessoas do governo, de grande envolvimento de corrupção, seja do meio ambiente. O próprio ex-presidente lá do Instituto importante, que é o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, envolvido numa grande máfia. Por isso que foi um grande equívoco do Código ao se remeter várias decisões aos estados. Um grande equívoco. E ainda dá um exemplo que Minas Gerais tem uma grande estrutura, um equívoco, um engano, uma grande máfia que operou o tempo todo, seja em relação às licenças, ao desmatamento. Então, isso nos bastava, como também irregularidades em relação ao destino das terras devolutas lá em Minas Gerais. Mas é para entender o poder que teve o então governador Aécio Neves. Por que eu estou trazendo isso como início aqui dessa minha fala, senhor presidente? É porque quando aconteceu o episódio no Rio de Janeiro, quando o senador, na madrugada, foi pego dirigindo um carro e ainda sem carteira, saindo lá das festas, não passaria, isso não seria meramente uma especulação política, não fosse a condição que estava dirigindo o senador. Eu confesso que devo até equivocar aqui na pronúncia de alguns nomes aqui, mas eu não posso deixar de socializar isso com o nosso povo brasileiro, senão seria omissão da minha parte. O senador, ele estava dirigindo uma Land Rover, está correto, presidente? TDV8, ano 2010. E aí, quando foi abordado, e depois a própria família explicando, dizendo que esta Land Rover é da Rádio Arco-Íris, Essa Rádio Arco-Íris, ela pertence à sua irmã, Andréia Neves, que era coordenadora daquele comitê gestor de comunicação durante todo o governo, desde 2003 a 2010. E é uma rádio também, como que afiliada à Jovem Pan, que são rádios que trabalham mais com músicas, não trabalham com noticiário, com jornalismo. Então, senhor presidente, esta outra coisa de se estranhar é que esta rádio, ela tem então patrimônio, só aqui uma lista de 12 veículos, como a Toyota Fielder, uma Land Rover, um Fiat Strada, um micro-ônibus, moto, outra Toyota Hilux, uma outra Land Rover,
Aqui eu nem sei como é que pronuncia isso. Um MMC L200 Sport 4x4 GLS, um micro-ônibus, um Audi, um Uno, Gol, 12 veículos. Desses 12, 6 de luxo. E ainda, senhor presidente, se a gente pega as cotas que o hoje senador e o então governador adquiriu, em números aqui, foi de R$88 mil, de um total de cotas da sociedade que é de 200 mil cotas. Então, um valor aí de R$200 mil. Só os valores desses veículos dão quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Então, e o que é mais grave é que a principal coordenadora de toda a equipe desse comitê gestor do governo, que envolvia a propaganda do governo e das empresas públicas, seja também as de economia mista, das fundações, de autarquias, que é a sua irmã Andréa Neves, que destinou recurso para essas rádios, que acumulou então este patrimônio, todo este patrimônio. Era da rádio, mas aqui a própria família explicando, diz que a família Neves, sempre quando ia para o Rio de Janeiro, utilizava esses veículos, como foi prova quando foi pego lá na madrugada. Então, existem outras provas, quando foi de multas que tem de alguns desses veículos, lá em Búzios, e tem multas, em outras regiões do próprio Rio de Janeiro, que expressa que não tinha nada a ver ali de cobertura jornalística, em áreas de lazer, e que não bate nenhuma cobertura da rádio, até que não faz parte da natureza da programação da rádio, as coberturas de jornalismo. Então, senhor presidente, a gente consegue hoje entender tanto o silêncio da grande mídia no estado de Minas Gerais, coordenado e presidido pela a irmã do hoje senador e então governador Aécio Neves, e ainda nós, essa situação que ele deve, enquanto homem público, enquanto senador da República, deve uma explicação ao povo mineiro, deve uma explicação ao povo brasileiro, como que esse patrimônio lá de uma rádio de 200 mil, depois esse acúmulo de quase 1 milhão de todos os veículos, e esse dinheiro que saía do governo, dos cofres públicos, para essa rádio que montou um patrimônio e que era utilizado por ele nas noites do Rio de Janeiro. Então, o senador, hoje senador, ele deve essa explicação ao povo mineiro, ao povo brasileiro. Não tenho, e fui oposição durante 8 anos lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nunca, e não é do meu feitio, entrar na vida pessoal das pessoas. Isso aí é um problema de cada cidadão, mesmo que seja um homem público, uma mulher que também tem a vida pública. Mas a questão aqui nós temos vestígios de uma improbidade administrativa, sim, porque saiu dinheiro público, dinheiro do povo, e esse dinheiro é que acumulou este patrimônio utilizado aí no dia a dia, lá no Rio de Janeiro, pelo então governador, hoje senador Aécio Neves. E a coordenadora do Núcleo Gestor de Comunicação Social sempre foi a responsável pela elaboração da política de comunicação, né, das secretarias, das subsecretarias. Então ele deve esta satisfação, é o que nós esperamos,
E aí, eu quero, senhor presidente, para entender também a postura do político Aécio Neves, é importante, e que relatou agora, salvo engano, a PEC 11, de iniciativa do presidente do Senado, o senador José Sarney, e que veio com moralismo incoerente, para não falar hipócrita, em relação à postura do governo federal, quando se trata das medidas provisórias, como se fosse moralizar aqui as medidas provisórias de iniciativa do governo. Pasmem-se os senhores, o então governador Aécio Neves, em toda a história de Minas Gerais, foi quem mais governou e legislou ao mesmo tempo. Por quê? Só leis delegadas são mais de 120 leis, delegadas ao governador Aécio Neves. E a lei delegada, para o nosso telespectador entender, não dá poder nenhum ao legislativo em emendar as leis feitas pelo executivo. Não é de natureza do poder executivo legislar. Quando se trata de medidas provisórias, o parlamento, o Congresso como um todo, pode alterar, pode emendar, emendas supressivas também, então pode alterar a medida provisória. Em se tratando de lei delegadas, o parlamento não pode fazer absolutamente nada. O que o executivo fizer, está feito, imexível. E é isso que o governador fez. Não bastasse silenciar os meios de comunicação, não bastasse calar toda a mídia, sobretudo a mídia mineira, por mais de uma vez, o então governador, fechou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fechou porque impediu de legislar. E este péssimo exemplo foi copiado pelo hoje governador Anastasia. Se a gente pega aqui, sendo justo aos governadores de Minas, nós temos aqui, o único que teve um número maior de leis delegadas foi o então governador Hélio Garcia, mas ainda antes da Constituição, bem antes da Constituição, 36 número de leis. O Nilton Cardoso, colega nosso aqui do parlamento, apenas uma lei delegada. O Eduardo Azeredo, enquanto governador, hoje também colega nosso aqui, 3 leis delegadas. Governador Itamar Franco, 8 leis delegadas. E agora, o Aécio Neves, só na 2002 para 2003, 63 leis delegadas. 63 leis delegadas. Em 2002, 2003, logo quando foi eleito. E pediu, enquadrou a Assembleia Legislativa, onde teve a maioria, que delegou ao governo legislar. Plena poder para legislar. E na lei delegada, a Assembleia não pode alterar nada. E ainda, senhor presidente, ele teve 4 anos de governo. 4 anos de governo. Qual é a nossa surpresa em 2006? Quando reeleito, de novo enquadra a Assembleia Legislativa para delegar a ele para legislar. Quando nós tivemos mais 67 leis delegadas. 67 leis delegadas.
Tivemos, então, só no governo Aécio Neves, 130 leis delegadas. Isso é típico da ditadura. É um comportamento da ditadura. É negar o parlamento, negar a existência do legislativo. Este foi o comportamento do então governador Aécio Neves. 130 leis delegadas. E as leis delegadas, como já disse e repito, não pode ter alteração nenhuma do parlamento, totalmente diferente das medidas provisórias, que aqui são discutidas até a madrugada, são aprimoradas, garante uma interlocução do Legislativo e do Executivo, e não, a lei delegada é na calada da noite, é nos escritórios fechados. Só o governador fez, então, 130 leis delegadas. E ainda o seu sucessor copiou este péssimo exemplo, que teve 6 leis delegadas. E aqui, na madrugada da terça-feira, nós ouvimos que na quarta, que quando foi criada esta empresa gestora dos hospitais universitários, várias vezes, só para concluir, senhor presidente, já estou na fase final, porque nós ouvimos que era uma empresa pública, que inclusive para regularizar a situação de milhares de trabalhadores, que o PT, que o governo Dilma estava criando cargos para a companheirada. Cargos para a companheirada. O senhor sabe, presidente, somente em 2007, quantos cargos que o então governador criou? 3 mil cargos. 3 mil cargos para tucanada. Sabe quantas secretarias que agora foi criada lá no governo, através de leis delegadas? 6 secretarias. 6. Sabe quantos novos cargos? Mais de 1.700 cargos, criados agora para tucanada. Para tucanada. Vários ninhos de tucanos. Isso que criou cargos aí de 10 mil reais, secretários, subsecretários, e o pior, criou uma secretaria estratégica, um escritório de prioridade estratégica que equipara uma secretaria, com mais de 200 cargos. Salário equipara, e lá o secretário, diretor, presidente, o secretário adjunto, que é o vice-diretor-presidente, 3 subsecretários. E este escritório estratégico é o espaço que o hoje senador está utilizando, já fazendo a sua pré-campanha a presidente. Ele vai se extinguir em abril, vai se extinguir em abril de 2014. Está lá. Então, ou seja, vai funcionar só durante esse período, é o dinheiro público financiando lá o QG do hoje senador Aécio, fazendo já a sua pré-campanha, estruturando a sua pré-campanha para o presidente da República. Senhor presidente, eu concluo dizendo assim, olha, não é esse tipo de político que o povo mineiro merece, não é esse tipo de político que o povo brasileiro merece. Isso é um resquício da ditadura. Uma pessoa que é capaz de silenciar a mídia, uma pessoa que é capaz de governar, estruturar todo o seu governo, somente através de leis delegadas, negando a participação do parlamento, isso é típico da ditadura. O Brasil não merece esse tipo de político à frente à frente do poder executivo, e este homem público deve uma satisfação ao povo mineiro em relação aos recursos destinados à Rádio Arco-Íris e o uso no dia a dia dos veículos desta rádio lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado também, Padre João. Eu gostaria, antes de chamar o próximo orador, de registrar a presença dos alunos, professores e funcionários da Escola Dinâmica 13 de Maio de Goiânia, no estado de Goiás. Cumprimento a todos aí, um abraço, sejam bem-vindos. Democracia se aprende desde criança. Próximo inscrito,